Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar essa aula de classificação baseada em distâncias, falando agora da distância. Distância euclidiana. A distância euclidiana ela é calculada entre vetores de atributos numéricos. Então, já sabemos que nossos vetores de atributos têm que estar representados como números. A distância entre x e xj vai ser definida como x e k menos xjk, que quer dizer o quê? Eu vou simplesmente calcular a diferença ponto a ponto da primeira posição do vetor i com a primeira posição do vetor j, da segunda posição do vetor i com a segunda posição do vetor j. Calculando essas diferenças, eu pego a diferença e elevo ao quadrado. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que valores pequenos, diferença aqui no caso dessa diferença, tenham um pouco de influência, e valores grandes tem uma influência muito grande. Então, faz a soma de todos esses quadrados dessa diferença para os valores, quais valores? De k indo de 1 a d, no caso, para todas as dimensões, as d dimensões do vetor de característica. Então, esse vetor é representado aqui por um vetor coluna, x1i, até xdi. E pode ser escrito na transposta também. Um exemplo. Nós temos aqui x1, que é um vetor 2, 1, 3, e x2, que é o vetor 1, 2, 1. Qual é a distância entre x1 e x2? Eu vou ter que aplicar aqui essa fórmula, que vai ser o quê? O primeiro valor de x1 é 2. Está aqui. O primeiro valor de x2 é 1. Está aqui. Então, calcula essa diferença. O segundo valor de x1 é 1. E o segundo valor de x2 é 2. O terceiro valor de x1 é 3. E o terceiro valor de x2 é 1. Calculando essas diferenças, nós temos aqui 1, menos 1 e 2. Eleva todos esses valores ao quadrado. Vou ter 1 mais 4, 1 mais 1 mais 4. Isso vai dar 6. A raiz de 6 é aproximadamente 2,44. Então, essa é a distância entre x1 e x2. Agora, quem são x1 e x2? Podem ser informações sobre análise de crédito de uma pessoa, informações extraídas a partir de um e-mail, de um spam, pode ser valores de intensidade de pixel ou outras medidas extraídas a partir de uma foto, ou seja, você vai converter todos os seus exemplos no vetor de característica. E é isso que se faz em aprendizagem de máquina. Até os algoritmos mais recentes de redes neurais, por exemplo, eles vão fazer isso também, vão converter a imagem, toda a parte, por exemplo, de uma rede convolucional que é utilizada para processar imagens e vídeos. Ele tem uma parte do começo que faz justamente essas convoluções, essa filtragem da imagem. A gente faz justamente converter, ter essas operações para converter a imagem num vetor de números, num vetor de atributo numérico. E aí ele continua o processamento final, a etapa final com um classificador. Você pode nitidamente dividir a rede em duas partes. Essa parte do começo, que faz a convolução, e a parte do final, que é o classificador, que aí a saída da primeira parte é um vetor de atributos numéricos que serve como entrada para a segunda parte da rede neural. E esse vetor também vai servir no KNN, a gente vai utilizar em vários algoritmos de classificação. Então essa é a forma mais comum de representação dos vetores de característica. Agora vamos falar um pouco sobre distância. Todo algoritmo baseado em distância tem seu desempenho alterado pela medida de distância. Então, a gente, na disciplina, pretende ver dois algoritmos baseados em distância. Esse aqui e um algoritmo de agrupamento não supervisionado. Então, a gente sabe que a distância pode influenciar. Estou usando distância euclidiana, mas para alertar que existem outras distâncias e que vai alterar o funcionamento do algoritmo. Então, a gente precisa saber algumas coisas que podem influenciar aqui o algoritmo, certo? Primeira questão, a gente disse que vai trabalhar somente com atributos numéricos. No caso, todos os elementos do vetor de atributos são números. Existem alguns tipos de atributos numéricos e o outro tipo mais comum é categórico. O numérico, você consegue fazer vários tipos de operações com ele. Divisão, certo? Multiplicação, soma, subtração e também verificar a igualdade ou diferença. Quando se trata de atributo categórico, você simplesmente consegue ver se o atributo é igual ou diferente.
Mas o que significa esse atributo categórico? Um atributo categórico, ele é aquele que eu só consigo fazer essas duas coisas. Mas onde é que ele aparece? Por exemplo, se a gente tem sexo, ou gênero, masculino ou feminino, né? Masculino ou feminino. Se a gente tem, por exemplo, lá, cor dos olhos, possui filhos, é um atributo binário. O número de filhos, aí pode ser considerado meio difícil. Às vezes você pode assumir que ele é numérico, quando na verdade, de fato, ele não é. Né? Também ele não é necessariamente categórico, então ele é um dos tipos de atributo que está no meio. Mas você pode tratar como categórico e numérico. Se você colocar, por exemplo, o dia da semana, não é um número, né? Dia da semana não é um número. Se bem que a gente vai aprender em transformação de dados que dia da semana, por ser um atributo cíclico, a gente pode transformar ele em dois números utilizando as funções seno e cosseno. Então, sei lá, em base métrica, possui manchas no corpo, ou até outro elemento da natureza, que no caso ali da Basile, se ele utilizasse cores para representar. As cores no computador podem ser representadas por números, mas será que isso faz tanto sentido aqui? Ou então, se não, pode se representar a cor pelo nome, aí vai ser um atributo categórico, você só verifica se ele é igual ou diferente. Certo? Mas por enquanto nós estamos utilizando apenas atributos numéricos. A ordem de grandeza dos atributos numéricos também importa. Por exemplo, se eu estou comparando duas pessoas, comparando pessoas, sei lá, uma base de ginástica para determinar, a gente é comum utilizar o IMC. Então, o pessoal usa isso em academias de ginástica para saber se a pessoa é obesa. E o IMC, acho, se eu não me engano, é peso sobre a altura ao quadrado. Então, ele utiliza peso e altura. Aqui ele está convertendo um atributo só. Mas se eu tivesse no meu vetor de atributos, uma das características fosse peso em quilos e a outra fosse altura em metros. Observe, se eu tenho um peso de 80 quilos e a altura de 1,70, 1,70, mesmo que a altura fosse 2 aqui, quando eu comparasse com outra pessoa, que sei lá, que tem 85 quilos, que seria uma diferença pequena, e com uma altura de 3 metros, né, que seria até uma altura absurda, mas eu estou ressaltando aqui porque a diferença ainda são ainda menores, eu estou aumentando até a diferença de altura. Observe que a diferença do peso vão ser 5 quilos, e elevado ao quadrado vai dar 25, e a diferença de altura aqui, de 2 metros, que já era muito grande, para 1 metro, para 3 metros a diferença de 1, que ao quadrado vai dar 1. Se a altura fosse realmente 1,70 e aqui fosse 1,90, a altura ia ser 0,2, ao quadrado daria 0,04 contra 25. Então, acaba que a altura ia ficar desprezível quando calculasse a distância euclidiana. Então, é preciso, às vezes, corrigir esse problema de escala, mas a gente vai tratar isso quando a gente for ver sobre o processamento de dados. Atributos redundantes, ou seja, se eu tenho altura, por exemplo, uma base métrica tem altura, comprimento do braço, comprimento da perna. Às vezes isso é muito assim, claro que existem diferenças entre as pessoas na anatomia e algumas podem ter pernas mais compridas em relação à altura, outros podem ter um braço mais comprido em relação à sua altura. E aí esses atributos podem ser importantes em alguns problemas específicos. Se o atributo não é tão, assim, num problema específico ele não é tão relevante, eu não estou comparando essa proporção, na verdade o certo seria até fazer essa proporção e criar um novo atributo, por exemplo. Tamanho da perna dividido pela altura, comprimento do braço dividido pela altura. Então criaria um novo atributo. Mas, se eu colocar esses dados lá, esses dados são redundantes, acaba que eles são muito parecidos. Né? A informação contida neles é muito parecida. Então não adianta ter só essa informação. Essa informação vai atrapalhar o classificador, porque vai estar enviesando mais para o lado de altura e dessas medidas. Por isso, se você comparar um adulto com criança, obviamente que o braço da criança vai ser muito menor que o braço do adulto,
E quando a gente coloca isso na distância euclidiana, ele vai ser tendencioso para considerar essa informação de altura relacionada à altura. E às vezes tem atributos que aparecem repetidos, simplesmente por uma questão de migração de base de dados. Não vou me aprofundar em distância de Hamming, mas só para considerar, se a base de dados tivesse atributos categóricos, a distância de Hamming é uma opção, porque ela serve justamente para comparar atributos categóricos. Por exemplo, aqui estão dois casos. X1 é casado, tem filhos, sexo masculino. X2 é solteiro, sem filhos, sexo masculino. A distância de Hamming, eu vou olhar cada par de atributos. Se esses atributos são iguais, a distância é 0. Se eles são diferentes, a distância é 1. Então, eu vou somar 1 para cada atributo. E aí, eu vou comparar aqui, distância x1 e x2. Eu vou usar essa função h. Casado e solteiro vai me dar o quê? 1, diferente. Com filhos e sem filhos, 1, diferente. Masculino e masculino, 0, são iguais. Então, a distância entre eles vai ser 2, a distância de Hamming. No meu TCC, que está como referência no final da apresentação, quando eu estudava na graduação, eu utilizei várias medidas de distância e uma delas eram algumas distâncias chamadas heterogêneas, que elas tratavam ao mesmo tempo atributos numéricos e categóricos. Então, uma delas, a mais simples, ela justamente misturava a distância de Hamming com a distância euclidiana. Tudo bom, pessoal? Vocês gostaram de estudar as distâncias? Pois se preparam que o próximo conteúdo vai ser KNN.